Hoje você vai aprender a consertar um sabão, tá? Esquecido. Sabe aquele sabão que tu fez? Aí você esqueceu que você fez e ficou aí guardado? Então, é o caso aqui. Sendo que no meu caso, aqui são vários testes de sabão que eu faço. Aí eu vou testando várias receitas. O que não dá certo, eu vou tacando tudo aí nessa bacia azul. E olha como tá horrorosa. Então hoje vamos aprender a consertar qualquer sabão, tá? Pra gente não perder nada, ó. Esse sabão aqui, no caso, ele tá uma mistura de várias receitas. Então tem vários pedaços aqui, tá? Que endureceram. Então para começar a consertar esse sabão, como é essa misturada toda, eu vou pegar ele, tá? 3 litros por vez e vou esquentar, ferver. Ferveu? Vou tacar de volta. Quando você ferve, tudo que tá duro, que tá em pedaços, ele fica líquido de novo, tá? Vou misturar de novo, muito bem com a espátula, e vou pegar mais 3 litros e vou fazer o mesmo procedimento. Vou fazer isso 4 vezes. Nas 4 vezes que eu fizer, eu faço a mesma coisa. Eu volto com ele para a bacia, vou ferver e depois eu pego de novo 3 litros da bacia e coloco para ferver novamente. 4 vezes, tá? Isso aí no meu caso. Se no seu caso não precisar esquentar várias vezes, não precisa, tá, gente? Esse é um conserto, um dos consertos que você pode fazer. Aqui no canal tem conserto de sabão talhado, tem conserto de sabão que tem muito sódio, tem vários tipos de conserto. Esse aqui eu acho que é a primeira vez, tá? Então, ó, tô fazendo aqui a segunda vez. Vou pegar 3 litros. Tá vendo que ainda tem bastante parte em pedaços. Mas rapidinho isso aí tudo vai ficar quente e vai ajudar a diluir o que fica na bacia. Ah, Bernardo, mas minha receita deu errado porque talhou. Gente, tem vários tipos aqui de conserto que eu mostro pra vocês, tá? Então é só colocar assim, conserto de sabão talhado Bernardo Fernandes, que vai aparecer, tá? Esse tipo aqui é diferente, porque às vezes a receita fica parada e dá esses pedaços, ainda mais agora no frio. Então, para você consertar a tua receita, faz desse jeito que vai dar certo e você vai recuperar o seu sabão que você acha que está perdido, tá? Ó, já joguei aqui de novo o sabão quente e tá com os gruminhos ainda. Vou pegar novamente, vou colocar para ferver 3 litros, sempre focando nos gruminhos maiores e colocar ele para ferver, tá? E vou voltar com a bacia. Bernardo, meu sabão ficou todo grosso demais. Tem até esses pedaços porque esfriou. Ou parece que ele tá meio talhado porque congelou. Pode fazer a mesma técnica que vai dar certo, tá? Você vai readequar o seu sabão que você fez quando estava calor para agora que está frio, tá? Porque quem não sabe, o sabão caseiro, se você não coloca ou buticlicol, ou faz outra coisa, ou até amida, que ajuda a não congelar, se você não colocar nada disso, quando chega no inverno, cai a temperatura, pode acontecer do sabão ele mudar a textura dele. E se você não ficar de olho, pode acontecer isso. Então, para que isso não aconteça, você pode usar tanto o buticlicol, tá, que para não congelar, quanto a amida. Show? Mas nesse caso aí eu quero consertar com vocês um sabão já que congelou, ou já ficou em pedaço, ou vocês esqueceram de colocar água e criou esses pedaços, tá? Vou ensinar a vocês. Já fiz as 4 vezes que achei necessário. Vocês podem ver que tá saindo uma fumaça daí, é porque tá bem quente a mistura. Vou misturar muito bem. Já sei que muita gente vai me perguntar, Bernardo, depois que isso esfriar, ele não vai talhar ou ficar com esses grumos de novo? Não, porque a gente vai se certificar que isso não aconteça. Como a gente vai se certificar? Quando tá frio demais, o que acontece? A temperatura do sabão ela cai. Ele começa a mudar a textura dele, por mais que vocês não percebam, tá? Ele começa a ficar mais grosso e ele chega a um ponto que ou dá aquele aspecto que tá meio que talhado, tem água para um lado, sabão para o outro, aquele aspecto congelado, ou ele fica muito grosso.
a gente vai fazer o quê? A gente vai adequar ele pro frio. Se tá frio, nós vamos pegar ele quente do jeito que ele tá. Vamos colocar mais água, certo? Para quê? Para ele ficar numa textura que mesmo no frio, ele fique numa textura boa. Aí ele vai servir por frio, tá? Enquanto tá esse tempo de frio, para você não perder teu sabão. Porque muita gente quer jogar o sabão fora porque, Bernardo, congelou meu sabão. Não precisa, é só você fazer isso, tá? Eu tô colocando aqui 5 gramas de EDTA. Coloquei só para dar uma estabilizada na receita, tá? Para que ela não talhe. Bernardo, mas como é que você sabe que tem que colocar o EDTA, gente? Só coloquei o EDTA para ter certeza, para ter uma estabilidade. Quem não sabe para que serve o EDTA ele é um estabilizante, ele é um sequestrante, tá? Ele dá uma limpeza, ele tira o perolado, que às vezes muita gente não gosta, ele deixa o sabão transparente, estabiliza a receita que eu já falei, e ele é um sequestrante de metais pesados, que tem na água que geralmente vem da rua, né? Então ele é ótimo, show? Então se você tá com uma receita aí talhada, na hora do concerto, deu certo, coloca um pouco de DTA para você ter certeza que vai segurar, tá? Agora que já está aqui, já dilui tudo, já coloquei os 5 gramas de EDTA. Atenção, Bernardo, quanto de EDTA você usa para cada litro de sabão? Geralmente eu uso 1 grama para cada litro de sabão, tá? Aí eu coloquei apenas 5 gramas, por quê? Porque aí foram vários testes de receitas. Então aí tem inúmeras receitas juntas. Eu não sei, não me lembro o que eu coloquei em tudo aí. Então, para não ultrapassar o que eu coloquei nessas receitas, eu preferi só ficar com 5 gramas. Mas numa receita normal, que você sabe o que você colocou, você pode colocar 1 grama para cada 1 litro de sabão que você fez, tá bom? Agora eu vou começar a colocar água em temperatura ambiente, tá? A água que está saindo da torneira está gelada. No total eu vou colocar 3 litros. Já foi 1, vou colocar mais 2. Para quê? Vamos esfriar esse sabão. E o que eu vou fazer? Vou borrifar algo por cima e vou deixar ele descansar o dia inteiro, tá? Fiz esse conserto de manhã e já no final da tarde que eu fui mexer nele de novo. Vou fazer isso, vou acabar de colocar essa água e volto para mostrar para vocês que mesmo depois de frio, ele não vai voltar a ficar do jeito que estava antes. E olha aqui, gente, como ele tá vendo? Ficou até grosso demais. Se eu quiser colocar mais água, eu posso colocar mais água. Eu não vou colocar não, porque para mim já tá bom. Mas tem gente que acha que fica muito grosso. A cor ficou essa, não coloquei corante nenhum. Foi a cor da mistura desses vários sabões que eu fiz e saí jogando aí. Sendo que ficou um predominante rosa. Um rosa meio estranho, mas tá ótimo, tá? Ficou um pH 9. Tanto bom para lavar roupa quanto para detergente. Só não vou fazer ele para lavar roupa porque eu não me lembro das receitas que eu coloquei aí, tá? Então pode ser que alguma receita eu não fiz a técnica do cheiro de ranço e pode passar o ranço para roupa. Então eu vou deixar ele para usar como detergente. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero muito que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!